Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler até o versículo 23. Marcos 7, de 1 a 23. Vamos colocar de pé, irmãos, para ouvirmos a palavra do Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam das praças, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isto é, o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Senhor, a Tua palavra está diante de nós, e ela é viva, é poderosa em si mesma, Pai. Rogamos agora que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, o nosso entendimento, para entender o que o Senhor quer nos falar nesta noite, para a edificação da Tua igreja, Pai. Usa-nos, Senhor, para transmitir a Tua palavra conforme o Teu querer e para a glória do Teu nome. E que a Tua palavra prospere na vida do Teu povo, segundo aquilo que o Senhor mesmo já determinou, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Amém. Falou, Pedro. Tá bom. Este texto do Evangelho de Marcos trata de assuntos, pelo menos 2 assuntos, de extrema importância para a igreja do Senhor em todos os tempos. Em primeiro lugar, Jesus mostra o grande perigo de se invalidar a palavra de Deus por causa dos nossos interesses pessoais, tradições, costumes. Então, no texto, na primeira parte, do verso 1 ao verso 13, Jesus vai tratar especificamente dessa questão. Depois, Jesus vai falar daquilo que contamina a vida humana, que contamina os relacionamentos humanos, aquilo que torna o ser humano impuro. Do verso 14 até o verso 23. Então, do verso 1 ao verso 13, Jesus vai condenar toda religiosidade sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, sem a revelação. No verso 1, nós lemos que um grupo de fariseus e de escribas vieram de Jerusalém, para onde Jesus estava, e certamente foram enviados pelo Sinédrio para investigar Jesus, para saber o que Jesus estava ensinando. Se ele estava ensinando de acordo com as tradições deles, né? Porque se você vir aí no capítulo 6, os versos 53 a 56, imediatamente antes do que nós lemos, diz assim: estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde o ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos da orla da sua veste. E quantos a tocavam eram curados, saíam curados. Então a fama de Jesus se espalhou rapidamente e começou a incomodar a liderança religiosa lá em Jerusalém. Então eles enviam aqueles homens para observar. E logo de cara, eles observam uma coisa: os discípulos de Jesus iam comer e não lavavam as suas mãos. Que absurdo! Não estavam observando a tradição, diz eles aí. Aqui a gente precisa dizer que não era uma questão de higiene. Não quer dizer que os discípulos não tinham higiene de comer sem lavar as mãos. Ainda mais hoje, né, Fábio? Tem que lavar a mão, tem que pôr álcool, põe não sei o quê. Mas aquilo era uma questão de tradição, era um ritual que os judeus, especialmente os fariseus, observavam. Que quando eles chegavam da rua, de qualquer atividade, eles tinham que ter uma cerimônia de purificação, para que eles não contaminassem a sua casa, os alimentos, e assim pudessem ser livrados. Eles poderiam ter tido contato com pessoas impuras, pecadores, e como eles eram os melhores, os santos, então eles exigiam que se fizesse isso. E Jesus, é interessante que do verso 6 em diante, né, Jesus parece que perdeu a paciência com aquela turma. Jesus, logo que eles fizeram, por que eles não comem? Por que estão fazendo isso? Aí Jesus, no verso 6, diz assim, olha: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Jesus pegou pesado, né? Foi direto. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas, porque bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Jesus aqui abala profundamente os alicerces do judaísmo, uma religião antiga, já estabelecida, mas Jesus aqui vai na base, mostrando que aquela religião havia se tornado uma religião hipócrita, de regras de comportamento, de regras que deveriam ser observadas acima de tudo. Ou seja, se a pessoa fizesse aquilo, observasse aquelas regras, ele poderia dizer-se um bom judeu, um homem que estava cumprindo a lei de Deus. Então Jesus mostra todo o conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento. E ele então repreende aqueles doutores da lei, citando o Antigo Testamento. Era essa maneira de Jesus tratar com todos aqueles que o buscavam, né? Ele vai à palavra. Esse texto que ele diz aí é uma citação de Isaías, no capítulo 29. Então ele contrasta o comportamento daquelas pessoas com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, com aquilo que Deus havia escrito na sua palavra. E Jesus mostra então que aquele culto que eles julgavam prestar a Deus, muito bem elaborado, com os sacrifícios sendo feitos da maneira correta, Jesus diz: olha, a adoração de vocês é vã. A adoração de vocês não produz resultado. E é interessante a gente parar e observar isso quando Jesus diz que a adoração não produz resultado. Para a gente parar um pouquinho e pensar, a nossa adoração tem produzido resultados na nossa vida, na vida da igreja, na vida da nossa sociedade? O culto que nós prestamos a Deus, será que de verdade ele produz os resultados que poderia produzir segundo a bênção de Deus? Porque Jesus mostra que na vida deles, nos seus cultos, as tradições e os preceitos humanos estavam tomando o lugar, ou já haviam tomado o lugar da palavra de Deus. O culto era muito elaborado, mas não tinha a palavra de Deus. O ensino não era o ensino da Escritura, mas era o ensino de tradições, que ao longo dos séculos e dos anos foi se acumulando e as pessoas foram se adaptando àquela situação e a palavra de Deus ficou praticamente esquecida. Ou seja, a autoridade dos homens passou a ter mais importante e tomou o lugar da autoridade da palavra de Deus, da revelação de Deus no judaísmo. Por isso que Jesus condenou tanto os fariseus, os preceitos do judaísmo. Mas, irmãos, interessante, como que isso tem acontecido também no nosso tempo. Apesar de 2000 anos dessa palavra de Jesus ter sido registrada, nós encontramos igrejas que se preocupam muito com a sua liturgia, com o seu modo de cultuar, e que atraem muitas vezes corações pecaminosos, que atraem pessoas que querem ser agradadas e não querem agradar a Deus no seu culto, mas querem um culto que agrada a eles mesmos. Um culto onde Deus não é honrado. Pelo contrário, o culto tem que ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que me atrai. E Jesus então mostra que coisa terrível é isto. E as pessoas às vezes se ligam a algumas igrejas que às vezes têm cultos muito bem elaborados, mas que não estão ensinando a palavra de Deus. Ou às vezes ensinando coisas contrárias à palavra de Deus.
E é realmente algo que nos chama a atenção, porque isso é algo terrível. A gente não percebe, porque vai se colocando o homem no centro, as necessidades do homem no centro, e a palavra de Deus vai ficando de lado. Outras igrejas sentem inovar, coisas diferentes, novas, que atraem, que as pessoas gostam, que está em moda, e querem também inovar o culto a Deus, criando tantas coisas para agradar ao ser humano, não para agradar a Deus. Então, irmãos, isso é muito sério, porque a coisa está acontecendo diante de nós. Quando você olha para a igreja brasileira, você vê isso acontecendo, do extremo ao outro. Do extremo do legalismo ao extremo do liberalismo, onde tudo é válido e tudo é feito para que o ser humano seja agradável, agradado, e ele volte, e ele frequente a igreja, e assim a coisa está caminhando, irmãos, de uma maneira terrível. Mas a gente precisa estar atento à palavra, né? Porque isso não deve nos surpreender, porque o apóstolo Paulo, né, já avisou que no final dos tempos, né, muitos não suportariam a sã doutrina, o ensino correto, não suportariam a verdade revelada da Bíblia, iriam se cercar de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceiras nos seus ouvidos. Que coisa terrível, né? Mas tudo está sob o controle do nosso Deus, e isso vem para nos advertir, para termos cuidado. Porque você vê, além de Jesus chamá-los de hipócrita, Jesus também vai dizer no versículo 9: vocês jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente. Você lembra logo dos brasileiros, né? Do famoso jeitinho brasileiro, né? Temos que arrumar jeitinho para tudo, né? Até para contrariar a pessoa, a palavra de Deus. Jeitosamente. Interessante. Vocês rejeitam o preceito de Deus para fazer aquilo que está no coração de vocês. E Jesus, então, mais uma vez cita a palavra, ele vai em Moisés, que era aquele que havia dado a Torá, a lei. Ele diz: olha, vocês pegam a palavra de Deus e distorcem. Tem um mandamento que diz: honra pai e mãe, e que aquele que não fizer isso está sujeito à penalidade de morte. Isso também é citação da Bíblia, do Antigo Testamento, né? E então Jesus sempre usou essa estratégia. Aquelas pessoas que o procuravam, que o contestavam, que o testavam, ele sempre conduzia a palavra, ele sempre levava para o Antigo Testamento, para a Bíblia, para o livro sagrado dos judeus, chamado a Escritura, né? Ele sempre encaminhava as pessoas para isso. E porque a palavra deve ter, a Bíblia, né, deve ter a palavra final na vida de um cristão. E o que eles faziam? Então os filhos eram obrigados a cuidar dos seus pais na velhice. Lembrar que não tinha lá o INSS, né? A sua bela aposentadoria, né? Mas não tinha nada. Os pais, quando chegavam na velhice ou doentes, se os filhos não os sustentassem, eles ficariam numa situação muito difícil. Então, o mandamento era esse: honrar pai e mãe, cuidar do seu pai e da sua mãe. E quem não fizesse isso, estava sujeito. Mas aí chegava lá um esperto, né, diante das autoridades da lei, e falava: olha, aquilo que eu poderia ajudar os meus pais, eu consagro a Deus.
Então esse recurso não pode ser usado, porque está consagrado a Deus. Muito piedoso, né? Muito piedoso. Parece que até que o sujeito era muito bom, né? Mas era uma maneira de enganar, de não cumprir o mandamento. Aí essa pessoa e os líderes religiosos diziam muito bem, então você não precisa cuidar dos seus pais e essa renda vai para ser para a obra de Deus, né? Então, gente, vejam como Jesus fala, vocês jeitosamente. A Bíblia diz algo e vocês dão um jeito de torcer, de fazer do jeito que vocês querem, de fazer do jeito que agrada a vocês. E isso é muito sério, né? Dentro daquilo que a gente está falando, né? Porque quando a gente faz isso, tanto na nossa vida pessoal como igreja, nós estamos pecando seriamente. Veja que no versículo 8, Jesus disse, olha, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E depois no versículo 13 ele fala, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. Então, irmãos, essa é uma questão que nós precisamos levar a sério. É uma palavra de Deus, está registrado na palavra de Deus. Porque quando certas ideias, certas filosofias, certas ideologias contrárias à revelação bíblica, elas vão entrando na igreja de maneira sorrateira. E às vezes nós não percebemos, mas com o passar do tempo aquilo se torna aceitável, levando a igreja para longe da palavra. Isso já vem acontecendo, irmãos. Quando você olha para as igrejas na Europa, as igrejas históricas, e nos Estados Unidos, inclusive a igreja presbiteriana americana, que muita gente acha que a gente tem alguma coisa a ver com eles, nós não temos, apesar de termos recebido o evangelho deles, mas são igrejas que se desviaram da palavra, começaram a duvidar da Bíblia, começaram a colocar questionamentos na palavra, e hoje essas igrejas estão longe de Deus, aceitando pecados dentro da igreja, aceitando comportamentos condenados pela Bíblia, como se fossem normais, e se afastaram completamente da presença de Deus, e sem dúvida estão recebendo a correção do Senhor. A nossa igreja brasileira, né, é uma igreja conservadora na sua doutrina, nos seus costumes, uma igreja que busca obedecer a palavra, com todos os nossos defeitos e dificuldades, mas às vezes você vê algumas pessoas deixando a igreja, a própria igreja presbiteriana, porque querem uma igreja que tem uma liturgia mais tranquila, uma liturgia que agrada mais ao seu coração, mesmo sabendo que seu coração é pecaminoso. E acontece uma coisa incrível, mesmo que essas igrejas, por exemplo, ordenem um ministério feminino, mesmo que essas igrejas adorem santos, e algumas pessoas então deixam uma igreja onde a palavra de Deus é pregada para seguirem, porque querem alguma coisa que agrade a eles. Um momento terrível que nós estamos vivendo. Igrejas que estão colocando o amor ao homem acima do amor a Deus, acima dos preceitos bíblicos. Igrejas que aceitam qualquer tipo de comportamento por causa do amor. Você tem que amar. Jesus amou. Jesus aceitou todo mundo. Agora você pega um texto, Jesus diz, olha, vocês são hipócritas. Pisa no calo. Vocês torcem a palavra de Deus. Ah, mas Jesus não podia fazer isso, né? Ele era tão bonzinho.
E a gente vai vendo, irmãos, a coisa acontecendo. Então, irmãos, quando uma igreja ou pessoas colocam tradições humanas, ensinos humanos, torcem a palavra de Deus, colocam sobre o povo peso terrível de regras muito rígidas para serem observadas, colocam qualquer inovação também, porque é bonita e atrai as pessoas acima da palavra de Deus, a coisa complicou. E não agrada, de fato, de maneira nenhuma, ao Senhor. Porque negligenciar ou invalidar a palavra de Deus, irmãos, é seguir o ensino de demônios. É a chamada apostasia, que já estamos vivendo nesse tempo. E como Jesus citou o Antigo Testamento, né, nós podemos citar a Escritura, quando Paulo diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Por isso, mais do que nunca, irmãos, aquelas palavras iniciais de Jesus no sermão profético em Mateus 24, se revestem de uma importância tremenda. Jesus, a primeira coisa que ele diz a respeito da sua vinda foi: olha, cuidado para que ninguém vos engane. Isso me chama muita atenção. Por que logo de cara, ao falar e pregar esse sermão de Jesus, olha, cuidado que ninguém vos engane. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, apóstolos, operando grandes sinais e prodígios, e que seriam capazes de enganar até os eleitos, se os eleitos não fossem eleitos, né? Guardados e sustentados pela mão do Senhor. Então nós vamos viver tempos assim, onde grandes coisas vão acontecer, extraordinárias, mas fora da palavra. Então o critério vai ser esse. A Bíblia fala isso, ensina isso. Ah, mas aconteceu isso. Fulano foi curado. Aconteceu um milagre. Aí vai todo mundo atrás. Mesmo que atrás desses milagres esteja Satanás. Então precisamos acordar para isso, irmãos. É um tempo muito difícil que estamos vivendo. Precisamos ter critério, conhecimento bíblico. Por isso precisamos frequentar a igreja, escola dominical, aprender, estudar. Porque será a única maneira de nós não sermos enganados nesses tempos do fim. E a gente vai vendo como a coisa vai se tornando cada dia mais complicada. Mas do verso 14 em diante, Jesus vai tocar em outro assunto. Aqui ele falou da tradição. Ele vai falar de uma questão que também se torna às vezes muito importante, aquilo que é puro e aquilo que é impuro na vida de um cristão. Aquilo que contamina a vida de um cristão e que contamina a vida de outros. O restante aí do verso 14 ao verso 23. E nesse confronto entre o ensino de homens e a palavra de Deus, Jesus aqui vai um pouco mais longe, né, ao contrariar a própria Torá, o próprio resumo do ensino do Antigo Testamento. E ele se coloca nessa posição de ser mais importante do que Moisés, de estar acima da lei, porque ele era o próprio Deus encarnado, com autoridade para mudar o que precisasse ser mudado.
Então ele se coloca aqui nessa posição. E a gente se lembra, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, Sermão do Monte. A autoridade, Jesus usa essa autoridade. Eu sou maior do que Moisés. Antes de Abraão existisse, eu sou. Então a gente vê a autoridade de Jesus para falar o que ele falava. E dentro da religião judaica, né, do judaísmo, há certas proibições de alimentos que não devem ser comidos, são alimentos que contaminam, que podem afastar o homem de Deus. E você vê que no final do versículo 17, diz assim: assim considerou ele puros todos os alimentos. Vejam bem, Jesus aqui contraria aquilo que os judeus tinham até escrito na sua própria lei. E a gente se lembra também daquele episódio de Pedro, quando teve aquela visão daquele lençol que descia do céu, né, cheio de animais, e Jesus disse para ele: mata e come. Ele disse: olha, eu não como, nunca comi um animal impuro. Aí Jesus fala: aquilo que eu purifiquei, você não considera impuro. Isso quebrou a resistência de Pedro com relação aos gentios, abriu a igreja para a entrada dos gentios no corpo de Cristo. Então hoje muitos irmãos, muitas igrejas, ou algumas igrejas querem tirar, né, todo o mandamento bíblico e substituí-los por um amor sem limites ao ser humano, acima do amor a Deus. Hoje se defende os direitos humanos acima dos direitos do Criador. Ele está conduzindo a nossa sociedade para onde nós estamos indo. Os direitos humanos estão acima dos direitos do Deus Criador. Caos. E porque, irmãos, a história do mundo, a nossa história, a nossa experiência de vida, nos mostra que amor sem mandamento leva à tragédia, leva ao sofrimento. Amor sem mandamento, sem a direção de Deus, leva à tragédia, leva ao sofrimento. Observe o nosso mundo, que fala tanto em amor, propaganda, lavagem cerebral, tem que amar, não pode ter preconceito, tem que ser assim, não pode discriminar, não pode. E o ser humano cada vez pior. Por quê? Porque querem um amor sem mandamento, um amor desligado de Deus, esquecendo que o ser humano é depravado. Por isso todas as ideologias que tiram Deus estão destinadas ao fracasso e à desgraça do ser humano. Porque todos querem um mundo muito bonzinho, pregam a igualdade, todo mundo igual, ninguém melhor do que o outro, ninguém tem mais do que o outro. Isso é a utopia humana. Ele só tem um detalhe: esquece que o ser humano é um miserável pecador egoísta, que quer sempre o seu bem, quer sempre estar acima dos outros. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Precisamos estar alertas sobre isso, irmãos, porque obedecer aos mandamentos bíblicos é nós estarmos inteiramente a serviço do Rei Jesus. Pastor Gerson pregou hoje de manhã no João 14, verso 21, e uma das coisas que ele destacou é que quando nós obedecemos os mandamentos, é que nós amamos a Deus. Não são declarações de amor, cheias de sentimento, que nos tornam discípulos de Jesus, mas é obediência aos seus mandamentos.
aquele que obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. E não aquele que faz declarações, aquele que julga amar o ser humano mais do que ama a Deus. E Jesus, no verso 14 e no verso 16, diz: ouvi-me todos e entendei. No verso 15 ele conta uma parábola aí, segundo os discípulos depois perguntaram, né? E ele diz, então, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Note aqui, irmãos, a ênfase, para que se ouça as palavras do Senhor. A ênfase está no ouvir a palavra, ouvir a revelação. Por que isso? Porque Jesus vai mostrar aqui então que o problema do ser humano está no seu coração, não no seu estômago, como queriam os judeus. Entendendo que quando fala em coração na Bíblia, não está falando daquela sede do sentimento também, mas muito mais do que isso. O coração é a razão, é o lugar da reflexão responsável, é o centro da vontade humana. Por isso que a Bíblia fala em coração. É onde nós tomamos as nossas decisões, é onde nós raciocinamos. Não apenas o que nós sentimos, porque Jesus foi ouvir aquilo que eu estou dizendo a vocês. Ouçam a minha palavra. E ele fala, e ouvi-me e entendei. Depois no verso 18 ele pergunta assim, vocês também não entenderam? Portanto, não é uma condição de sentir alguma coisa, de experimentar alguma coisa, mas é uma questão da gente ouvir a palavra de Deus. E nós temos dito, irmãos, e mais uma vez vou repetir, para que a gente possa guardar isso. Deus manifesta a sua presença entre o seu povo quando a palavra de Deus é lida, e quando a palavra de Deus é exposta, é pregada. Essa é a maneira de Deus manifestar. Às vezes a gente está querendo que apareça uma coisa extraordinária, apareça anjos voando por aqui, achando que isso vai trazer a presença de Deus. Mas Deus está presente quando você ouve a palavra, você lê a palavra. É assim que Deus está presente no meio do seu povo. Por isso a igreja presbiteriana, a nossa igreja, dá tanta ênfase à leitura. Lê-se a palavra no início, lê-se quando vai fazer alguma outra atividade. Canta-se a palavra, prega-se a palavra, porque nisso Deus está presente. Não é em coisas extraordinárias, mas é na palavra. Por isso que a gente gasta, né, tanto tempo aqui no culto, lendo a palavra, pregando a palavra. Porque nisso Deus está presente, Ele está falando conosco, é Ele. Ouvi-me, diz Ele. Será que vocês não estão entendendo? Foquem a atenção de vocês nas Escrituras. Cuidado que ninguém vos engane. Como nós não seremos enganados? Se nós conhecemos essa palavra. Aí Jesus no verso 18 e verso 19, ele vai dizer, nem aquilo que entra pela boca não contamina o ser humano espiritualmente, porque não entra no coração. E como uma coisa pode entrar no coração? É pelo ouvido e pela vista. A comida entra pela boca, mas no coração é aquilo que você está ouvindo, que está fazendo a sua cabeça, né, como se diz por aí. É isso que vai contaminando. Aquilo que você vê chama a sua atenção, desperta a sua cobiça. Essas coisas entram no coração e vão tomando o lugar da palavra de Deus.
E como nós estamos vendo isso acontecer, irmãos? Porque quando nós ouvimos a palavra, quando você ouve um sermão bíblico, quando você lê a palavra, essas coisas vão sendo usadas pelo Espírito, o Espírito vai aplicando isso ao seu coração, vai moldando o seu caráter, vai moldando a sua maneira de ser, vai moldando a sua maneira de ver o mundo. Por isso que nós damos essa ênfase à palavra, porque é de extrema importância. E por isso Jesus diz, olha, lavar a mão cerimonialmente, para não comer e não comer algum alimento proibido, isso não torna uma pessoa melhor. Isso não torna uma pessoa discípulo de Jesus, que serve a Deus. Isso não muda o seu comportamento. Mas aquilo que entra no coração muda. E aqui fazendo um parêntese, né? Porque a gente sempre tem pessoas que gostam de dar um jeito, né? Como eu já disse. Aí alguém pode dizer, então beber álcool, beber bebida alcoólica, usar droga, não vai me contaminar, porque vai entrar no meu estômago, né? Mas aí uma grande diferença. A bebida alcoólica e a droga não vai para o seu estômago, vai para o seu coração, vai para a sua cabeça. Vai fazer você não pensar o que deveria pensar. Vai você agir de forma contrária à palavra de Deus. E isso contamina. Porque entra no coração, entra na mente. E por isso você encontra tantas leis no próprio país, né? Proibindo drogas, dirigir bêbado. Por quê? Porque afeta a sua capacidade de pensar, o seu discernimento, sua capacidade de ver, de agir. Então, não tente dar um jeitinho na palavra de Deus, né? Vai para o coração. Por isso, Provérbios 4, 23 vai dizer sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aleluia. Guarda o coração. Cuidado com aquilo que está entrando no seu coração. E vivemos nesses dias, irmãos, em que ódio está entrando no coração de crentes. Estão se odiando uns aos outros por causa de política. Ficar de lado daqui ou lado de lá. Precisamos acordar para que isso não aconteça e não nos divida. Eu estive pensando, irmãos, depois do dia 7 de setembro, aqui é um pequeno parênteses, mas que vai mostrar a realidade disso. Nós estávamos num país extremamente polarizado, pronto para explodir numa guerra, num conflito, não sei o que ia acontecer. E todos esperando alguma coisa. Aí vem aquele dia, milhões e milhões de pessoas na rua. E onde que a gente estava? Onde que a gente estava, pastor? A igreja, pelo menos a nossa e algumas outras, certamente no Brasil inteiro, estava orando. A semana da pátria, a semana que a igreja geralmente ora. Você já parou para pensar? Como é que mudou o clima, de repente, nesse país? Aquilo que estava para explodir, de repente, você acha que foram os políticos que fizeram isso? Foi Deus respondendo a sua oração por misericórdia. Para que essa nação não mergulhasse no sangue, derramamento de sangue, coisas piores. Foi Deus que desarmou esses espíritos. Creia nisso, senão a sua oração foi em vão. Passaram um dia aqui orando, 10 horas orando aqui na igreja.
Não foi em vão. A nossa luta, irmãos, é numa dimensão superior. Nós falamos com o verdadeiro poder deste mundo, aquele que põe e depõe os governantes, é aquele que faz as coisas, que inclina o coração do rei para onde que ele quer. É com ele que nós tratamos, e ele trata conosco. Que privilégio nós temos de estar aqui adorando esse Deus, e sabendo que o nosso culto, a nossa oração não é vã, ela produz resultados. Como Jesus falou que aquele tipo de adoração não produzia resultado. Mas creia, que isso que nós estamos fazendo aqui, adorando, prestando culto, ouvindo a palavra, deixando a palavra de Deus entrar no nosso coração, isso faz diferença no seu dia a dia, na sua nação, na sua cidade. Porque você está tratando com aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, Jesus Cristo. Vamos crer nisso, irmãos. Precisamos crer para ver a ação de Deus. Às vezes achamos que foi porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo, não deixou de fazer. Não. É Deus que teve misericórdia e tem misericórdia dessa nação, porque Ele tem um povo aqui, e quer a bênção desse povo. Precisamos continuar orando, sem dúvida, muito, porque a coisa é complicada. Mas vamos nos apegar a Deus e não às ideologias deste mundo, aos governantes deste mundo, porque eles passam, porque um dia estão brigando, no outro dia estão juntos, e você fica com a cara de bobo, né? Isso não quer dizer que nós não devemos nos envolver, saber como cidadão participar, é claro, mas sempre olhando além das circunstâncias, olhando para o Senhor, irmãos. Por isso, irmãos, Jesus aqui corrige aquele tipo de comportamento que o judeu tinha, né? E Jesus está mostrando, olha, o discípulo de Jesus, ele não foi chamado para viver uma vida legalista, cheia de preceitos, de pode, não pode, deve, não deve. Não. Obedecendo a doutrina de homens impostas para manter as pessoas sob o domínio. Não, o discípulo de Jesus foi chamado para viver em liberdade responsável. Liberdade responsável. Uma liberdade moldada pela palavra. E a gente vê muitas pessoas que às vezes saem de um legalismo terrível, encontram a liberdade da graça e depois abandonam o caminho da igreja, porque não sabem viver livres. Tem que ter peso, tem que ter obrigação, tem que ter alguém cobrando. Quando o discípulo é livre para seguir ao Senhor. Liberdade responsável, liberdade que vem da palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E não será homem, não será ideologia que irão nos escravizar, irmãos. Tiago 1, 13 a 15 disse, olha, ninguém ao ser tentado, diz, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, veja bem a importância desse ensino de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas aparecem crentes sinceros quando estão submetidos a uma liderança legalista. Como eu já disse, mas quando encontram a graça, a liberdade,
perdem os seus referenciais. Ao invés de adorar mais a Deus, de viverem essa liberdade, eles perdem o caminho, se perdem no meio do caminho, irmãos. Por isso a questão é isso: o que tem entrado no seu coração, meu irmão, minha irmã, nestes dias? O que tem alimentado a sua alma? Com a palavra de Deus ou com as palavras dos homens? Mesmo que sejam grandes figuras das redes sociais. Pastor Jefferson hoje falou uma coisa interessante dos clássicos, né? Aí é clássico, Platão, Sócrates e Maquiavel, não sei mais quem, né? Mas a pessoa nunca leu. Ele falou uma coisa hoje que eu confesso, eu não sabia. Que quem divulgou Platão foi Sócrates. Verdade? Você sabia disso? Ah, Platão falou. Platão não falou nada. Quem falou foi Sócrates. Eu não sabia. Porque eu era discípulo dele, né? Hein? Se ligou, né? Então a gente fica andando atrás de ideias dos outros, de filosofias humanas, que matam e não dão vida, ao invés de seguir a Jesus Cristo, a sua palavra eterna. Jesus disse: olha, o céu e a terra vão passar, mas a minha palavra permanece eternamente. Por que ficar fazendo o que nós estamos fazendo muitas vezes? E quando nós falamos da presença no culto, irmãos, insistimos que isso é importante no estudo da palavra, porque não é apenas o desejo de ver a igreja cheia, não resolve, mas é para que você entenda, ouça a palavra, leia a palavra, experimente a presença de Deus na palavra, Deus falando com você, Deus edificando a sua vida. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: olha, o que contamina o homem é aquilo que sai dele, é aquilo que sai da sua boca. A boca fala do que o coração está cheio. É a palavra bíblica. O que tem saído da sua boca? Ou dos seus dedos? Hoje, né? Sai do dedo, né? O que tem saído, irmãos? O que você tem feito para edificar alguém? Certamente você deve expor a verdade. Mas por que nós temos tanta vergonha de expor a verdade de Jesus e às vezes expomos verdades mentirosas, nascidas no coração de homens pecadores, e achamos que é o suprassumo do mundo? Coitadinho. Bateu a cabeça aqui. Isso acontece. Então, irmãos, o que contamina o ser humano, o que contamina a nossa sociedade, o que contamina os relacionamentos humanos, não é aquilo que nós comemos, ou se lavamos a mão antes da refeição ou não. Isso é questão de higiene, né? Mas aquilo que sai. O que você tem proclamado para o mundo? Por isso que a igreja, irmãos, não tem que se envolver com esses movimentos aí, de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de qualquer lado. A igreja tem que se envolver com a palavra e tem que pregar a palavra. Porque a palavra liberta. Porque a palavra de Deus transforma. Porque a palavra de Deus conduz o pecador à vida eterna. É isso que importa. E precisamos ter esse compromisso todos os dias. E quando a gente está na igreja, nós
estamos colocando dentro do nosso coração palavra de Deus. Por isso é importante estarmos aqui. É Deus falando conosco, Deus edificando, Deus nos moldando. Às vezes a gente nem lembra do que foi falado ou pregado, mas sabe que aquilo teve efeito na sua vida. É como a comida que você comeu. Bem, você não lembra o que você comeu lá na semana passada, mas aquela comida te sustentou, está te sustentando, está te trazendo aqui. Assim é a palavra. Às vezes a gente não lembra. Quem lembra do sermão do pastor Jefferson hoje? Hein? Quem estava aí de manhã e lembra? Ainda bem que tem uma turma que está com a memória boa, né? Mas essa palavra sustentou. Daqui uma semana ou duas, talvez você não lembre. Mas está te sustentando. Assim é espiritualmente. Por isso, irmãos, nesses dias turbulentos, de tanta confusão, irmãos, vamos nos apegar à palavra de Deus. Porque somente uma igreja edificada em cima da palavra, dos sacramentos, e cujos membros têm o seu coração cheio de amor a Deus acima de tudo, e um amor ao seu próximo como a si mesmo, será capaz de fazer diferença no nosso tempo, na nossa sociedade. Será capaz de abençoar vidas, de modo que elas conheçam a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Não são os políticos que não vão trazer liberdade. Eles podem ser instrumentos de Deus para isso. Mas quem vai nos tornar verdadeiramente livres é o Senhor Jesus. Livres do pecado, livres do diabo, livres de nós mesmos, porque o que sai do nosso coração está aqui. Ó. O que tem dentro do nosso coração? Precisamos ser livres de nós mesmos. Nossa cobiça, nossos furtos, prostituição, homicídio, inveja, blasfêmia, avareza. Só Jesus pode libertar uma pessoa assim. Só Jesus pode me libertar e libertar você. Ninguém mais. Por isso, irmãos, vamos ser testemunhas do reino de Deus. Não vamos viver uma vida legalista imposta por preceitos humanos, mas vamos viver uma vida que honre ao Senhor Jesus. Vivendo essa liberdade que Ele nos trouxe lá na cruz, com uma responsabilidade de sermos fiéis à palavra, à revelação bíblica. E vamos ser um corpo, juntos, vivendo para a glória do Senhor. Assim faremos diferença. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. E cada dia mais possamos caminhar firmes nessa palavra, para não sermos enganados como o mundo. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, é poderosa. Obrigado a Deus porque ela foi anunciada aqui neste púlpito 3 vezes neste dia. Em todas elas, ó Deus, o Teu nome foi honrado, glorificado, a Tua palavra foi lida, aplicada. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando dessa maneira, preservando-nos, ó Pai, não nos deixando enganar por preceitos humanos, nem por ideologias humanas, mas que nós possamos estar escravizados à Tua palavra, e só a ela, Pai, que ela seja de fato a nossa única regra de fé e de prática, e assim nós possamos honrar o Teu nome, possamos glorificar o nome de Jesus, e possamos fazer diferença nesse tempo que vivemos. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.